Olá, meu nome é Sóstenes Lopes, sou professor de fotografia e linguagem visual e aqui a gente basicamente fala sobre imagem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como eu faço a leitura de luz para as minhas fotografias preto e branco. Esse é um tema bem importante. Eu gosto de trabalhar sempre sob a perspectiva do sistema de zonas de Ansel Adams, logicamente colocando as minhas adaptações, o meu modo de trabalho. E uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande na hora de fazer fotografia preto e branco é justamente com a escolha do modo de leitura e da área que eu vou fazer a leitura. Por que isso? Porque a definição do primeiro tom, que eu chamo de tom base, ele é feito no processo de leitura, onde eu escolho uma área da imagem para ser esse tom base. Esse tom base ele não vai ser manipulado no processo de tratamento, ele vai permanecer o mesmo tom e eu vou direcionar o meu tratamento de imagem para os outros tons. É aquela máxima: expor para as altas luzes e revelar para as sombras. Só que, logicamente, eu faço do meu jeito. Nem sempre eu escolho as altas luzes e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, como fazer uma leitura correta pensando não só no ato fotográfico, como também na pós-produção. E isso vai me permitir, logicamente, ganhar muito tempo nas minhas fotografias. Eu vim aqui para um ambiente externo, para o quintal da minha casa, e vou mostrar para vocês como é que eu faço para fotometrar na fotografia preto e branco. Normalmente eu uso o modo Spot, eu considero que é o modo mais preciso. O modo Spot vai me permitir, dentre outras coisas, que eu tenha o poder de decisão de escolher qual tom de cinza vai ser o tom de cinza base para a minha fotografia. Normalmente eu vou trabalhar entre os tons de cinzas médios e as altas luzes. Então, entre os meus tons e altas luzes, a partir daí determinando qual vai ser a exposição e a cor daquele tom escolhido, e posteriormente eu vou fazer o tratamento de imagens, pensando nas sombras e nos outros ajustes, com base no tom que eu já defini. Lembrando que eu sempre trabalho a preto e branco a partir de ajustes seletivos. Eu não trabalho um tratamento de imagem global. Todo o tratamento que eu faço, ele é seletivo, e a base do tratamento, a base do trabalho da fotografia preto e branco, ela é feita a partir da decisão de medição de luz, a partir de como eu vou medir a luz. Antes de fotografar, a gente precisa primeiro fazer o setup da câmera. Eu estou utilizando uma Pentax K7. Esse equipamento eu vou utilizar no modo manual, então quando eu fotografo preto e branco, sempre eu escolho o modo manual e vou definir como modo de leitura o modo Spot, o modo central. Eu tenho 3 modos de leitura. Eu tenho o modo Multi, o modo Centro Ponderado e o modo Spot, que me permite fazer leitura de pontos específicos da cena. E é esse o modo de leitura que eu gosto de utilizar quando eu vou realizar minhas fotografias preto e branco. Bem, eu estou aqui com a K7, ela é uma câmera que já naturalmente tem algum nível de ruído, e isso é muito bom para as fotos preto e branco. Vou colocar o ISO 200, o ISO mais baixo, e vou fazer uma fotografia aqui do meu quintal, de um pequeno templo budista que eu tenho, uma pequena capelinha. E a ideia aqui é construir uma fotografia que me passe o sentido de iluminação. Olhem bem para a cena. Eu tenho uma zona de alto contraste, então eu tenho luzes que estão entrando a partir das copas da árvore. O pequeno templo ele está sobre a sombra, então eu tenho muito contraste na imagem. E como fazer a leitura? Se eu fizer a leitura a partir do Buda, eu vou ter a parte de luz muito estourada, muito superexposta e sem nenhum detalhe. E eu quero justamente que essa luz que está superexposta, ela seja realçada, ela tenha textura, ela seja dominante na fotografia. A ideia é justamente criar uma representação entre a luz que chega, a iluminação, e a ignorância, que é a escuridão, trabalhando em cima de uma narrativa que é bem comum, a narrativa budista. Meu modo Spot, então, vai fazer a leitura na zona de alta luz. Eu vou fazer a primeira exposição em 0, colocando a régua do fotômetro lá no pontinho 0, e depois eu vou dar superexposições até chegar ao tom que eu desejo. Eu quero um tom de cinza que ele seja um cinza com algum nível de textura, seja um cinza bem claro, mas com algum nível de textura. Eu vou mostrar agora o resultado das exposições que foram realizadas para conseguir uma exposição ou uma fotometria correta para essa zona de alta luz.
Esse aqui é o resultado da minha primeira exposição, uma exposição em zero, onde a parede, a zona de alta luz, ela foi representada como um cinza médio. E esse cinza médio, ele tem bastante textura, mas ele não corresponde à luminosidade que eu desejo para a minha fotografia. Então, eu vou dar compensações. Inicialmente, eu faço uma compensação de +1, uma superexposição de +1, e na sequência, eu faço uma superexposição de +2 e +3. Em +3, o meu tom de cinza vai para o 8 da escala, que é um cinza claro com algum nível de textura. E é isso que eu preciso para fazer o meu tratamento de imagens. Uma vez feita a fotografia, vamos agora para o tratamento da imagem. O tratamento vai ser feito na Adobe Lightroom de modo seletivo, como eu já expliquei em outros vídeos, como é o processo que eu faço para minha fotografia preto e branco. Lembrando que fotografar não é simplesmente só apontar a câmera e ter um resultado pronto. Ela exige que você, no ato fotográfico, pense nos tons que você vai definir para a sua exposição, inclusive nos tons que vão ser tratados, como eles vão ser tratados, permitindo que você acelere o seu processo e, ao final, lhe entregue uma fotografia preto e branco que tenha, de fato, bastante densidade nos tons de cinza e que seja impactante. Vamos pegar a câmera aqui, vamos descarregar, tirar o cartãozinho de memória, trazer as imagens para dentro do computador e iniciar o nosso processo no Adobe Lightroom. Então, me segue aí. Já estamos aqui no Lightroom e vamos agora iniciar o processo de tratamento. Então, vamos lá. Vou converter de forma pura no preto e branco. Não vou fazer nenhum tipo de interferência na zona que eu escolhi para a textura. Então, eu não queria que essa textura ela ficasse muito forte. Ela tá ainda guarda um pouco de textura, mas ela vai estar lá dentro da escala de tons de cinza, mais ou menos em um cinza 8 ou 9. Então, um cinza que já vai perdendo bastante informação. E agora eu preciso subir os tons de toda a minha fotografia trabalhando de modo seletivo. Eu vou precisar, para essa imagem, que é o que eu desejo, é que essa área do Buda ele fique mais iluminado, então meu tratamento vai focar nessa área. Eu vou querer que essas sombras caiam um pouco o tom, então caiam mais ou menos 0,5 ou 0 ou 1, 0,5 ou 1 de subexposição, e logicamente eu vou trabalhar isso de modo seletivo. O meu destaque na imagem vai ser justamente para essa área aqui. Então eu quero que essas zonas laterais elas apareçam, mas apareçam com pouca força, com pouca presença, dando como resultado final uma fotografia que tenha uma variação de tom bacana e que seja impactante. E vocês vão perceber o seguinte: a zona de luz que eu medi, eu já não vou mais mexer. No máximo, fazer um pequeno ajuste de realces só para recuperar um pouco mais de informação. Vamos lá começar o nosso tratamento. Primeiro, eu vou ajustar aqui os pretos, então eu vou tirar um pouco dessa clipagem do preto que eu tenho na imagem, tirar um pouco também da clipagem do branco. Então aqui já está avisando que não está clipado e vamos começar o processo de tratamento seletivo com foco na parte principal da imagem, que seria o Buda. Todo o meu processo de tratamento ele é feito a partir de máscaras. Então, quem já acompanha meu trabalho já deve ter observado que eu gosto bastante de utilizar as máscaras. Eu acho que é uma ferramenta que me permite muita mobilidade, muita capacidade de trabalho e me oferece, no final, um resultado que é um resultado bem interessante. Bem, vamos agora para a cabeça do Buda. Vai ser a primeira área da imagem que eu vou tratar. E, basicamente, eu vou dar uma superexposição nessa área para que ela realce um pouco com relação ao ambiente. Essa área da imagem ela é levemente amarelada e para fazer essa superexposição eu vou primeiro trabalhar um pouco o misturador de cores. No misturador de cores, no amarelo, eu vou trazer um pouco o amarelo. Então eu consigo aumentar um pouco a exposição da cabeça do Buda, simplesmente vindo aqui no amarelo e definindo que ele vai ser um pouco mais luminoso. Percebam que a fotografia ela já revelou um pouco mais essa cabeça. Então vamos lá. Fiz esse ajuste e agora eu vou criar uma máscarazinha, um pincel, só com a área da cabeça, onde eu vou revelar um pouco a exposição. Então vou dar uma super exposição de uma média de um 0,3.
Porque se eu colocar muito, vai ficar muito claro e vai se aproximar bastante da zona que eu fiz a medição de luz, e não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique sempre um tom abaixo, mais ou menos entre o tom 7 e o tom 6 do meu processo de exposição. Então vamos botar aqui um 0.3. Posso vir aqui de forma numérica, definir esse tom. E aí eu já tenho a cabeça um pouco mais clara do que a imagem original. Para que essa cabeça ela fique mais revelada, se faz necessário que eu escureça um pouco o entorno dela. Então essa área aqui, que é a área de entorno, ele precisa ficar um pouco mais escuro, porque ela está sobre sombra. E no caso, eu vou dar uma subexposição. Percebam, pessoal, que todo o processo de tratamento que eu vou trabalhar, ele é apontado para as zonas de sombra e não para as zonas de alta luz. Então, eu vou vir aqui nessa zona de sombra, eu já tenho aqui um tom, em média, de um tom 7, e eu vou querer descer um pouco esse tom da área correspondente ao entorno da cabeça. Logicamente, vou criar novamente uma máscara e vou dar uma subexposição para essa zona. Então, vou selecionar toda aqui a área. Logicamente, quando eu der essa subexposição, a cabeça ela vai se revelar ainda mais, ela vai saltar um pouco mais aos olhos. Então, aqui eu vou dar uma sub, e mais ou menos, eu acho que um ponto vai ficar bem interessante. Então, eu dei -1, vou pintar mais um pouco aqui para fechar essas zonas. E eu trago bastante a cabeça para frente. Então, quando eu faço essa subexposição, a cabeça ela solta, ela solta do fundo. Na imagem original, eu tinha basicamente as zonas de sombra com um tom muito chapado, um tom muito uniforme. E aí eu vou conseguir ir saltando os tons. Fiz a cabeça, fiz o fundo, e agora eu vou fazer a área aqui que corresponde a esse pequeno templozinho, essa capelinha, onde eu vou subir um tom. Então, para essa zona também vou criar uma nova máscara. Então, vai ser uma máscara com a ferramenta pincel. E para ela eu vou dar uma superexposição bem pequena. Eu acho que de no máximo meio ponto. Faço a seleção dessas zonas. Aqui, todo o processo que eu estou fazendo não é nada de diferente do que eu faria no ampliador. Então, no ampliador, no processo de ampliação das imagens, eu iria fazer exposições seletivas a partir das técnicas de Dodge and Burn e conseguir, logicamente, os resultados desejados. Estou fazendo o mesmo processo, só que sem sujar minhas mãos. Então, essa é a vantagem de se trabalhar no ambiente digital. Aqui a superexposição vai ser uma superexposição bem pequena, de 3. Então, levanta um tom, ele vai ficar um tom abaixo do tom da cabeça. Eu não quero que ele brigue com a imagem da cabeça, justamente para a gente ter 3 tons nessa área que corresponde à capelinha. Eu tenho um tom que vai estar localizado em 8, que foi definido no ato fotográfico. Tem um tom mais baixo aqui, uma média de 6 a 7, que seria a cabeça. Um tom 5, então o tom médio agora, para a minha fotografia, ficou essa área aqui que corresponde à capelinha. E na parte de baixo aqui eu tenho um tom mais ou menos 4 ou 3, que seria um tom bem abaixo do desejado. Bem, fiz esse ajuste. Eu tenho algumas pedras aqui que eu quero dar uma ressaltada na minha imagem. Então, vou criar também uma nova máscara. Posso utilizar, pessoal, para não ter que fazer uma seleção, eu posso utilizar basicamente um radial, um filtro radial. Então, vou fazer aqui essa parte com um filtrozinho radial, que me dá um resultado um pouco mais rápido. Então, escolho aqui essa área e vou só dar uma leve exposição, só para revelar um pouco mais essas pedras. 0.4, então uma coisa bem suave, de forma que não prejudique o resultado final da minha imagem. Bem, para as zonas de sombra, para essas áreas de sombra, eu quero dar uma subexposição. Então, eu quero que fique um pouco mais escuro para gerar um pouco mais de contraste na imagem.
Venho aqui e vou mais uma vez utilizar a ferramenta de pincel. Como a área é um pouco irregular, eu vou selecionar aqui essa área que eu quero um pouco mais escura, então ela vai gerar um pouco mais de contraste, vai gerar mais contraste com essa zona de sombra. Vou trabalhar os dois lados, então essa área aqui também que tem uma árvore, eu quero que essa informação ela fique pouco visível, porque o foco da visão vai ser basicamente no Buda e nesse contraste que a luz está começando a aparecer, meio que dando a ideia de um princípio de iluminação que se conecta um pouco com a narrativa da história do Buda. Então vamos aqui para uma subexposição, para essas zonas. Eu vou dar uma sub aqui de 1 ponto, -1. Fiz uma subexposição de -1, então aqui eu já escondo um pouco essas áreas da imagem. E para essa área de parede também, ela vai estar um pouco mais escura, para que o meu Buda ele fique como o objeto principal da minha imagem, a zona de maior atenção. Bem, eu observei que aqui na base eu preciso também clarear um pouco para soltar esse pequeno templo, então vou precisar dar uma clareada em duas áreas aqui, eu vou dar um tratamento seletivo separado, para a base onde o Buda está e para essa base aqui, que é uma base de cimento. Vou criar máscaras. Então tem que vir aqui, criar uma máscara nova, né? Não pode fazer na máscara que já está colocada. Então crio um novo pincel. Vou dar uma pintada aqui. E abrir um pouco a exposição. Então um pouquinho 0.4, 0.04, 0.08. Então só para levantar um pouco, não para clarear muito. Então são ajustes bem precisos. E vou ampliar para a base. Então na base também eu vou aplicar uma superexposição. Vai revelar um pouco também essa luz, que essa luz ali, ela é um pouco da luz que é da zona que eu fiz a medição, só que eu vou trabalhar ela em separado, logicamente. Então vamos lá. Crio uma nova máscara, também com pincel. Diminui um pouco, porque eu quero pintar só essa base. Aqui eu vou revelar um pouco o tom. Então, uma super exposição, bem de leve. Lembrando que eu fiz essa foto com a câmera Pentax K7, ela naturalmente já gera algum ruído. Eu gosto muito dela porque ela tem essa característica de ruído que para minha fotografia preto e branco é bem importante. Então gerei aqui essa área e agora eu vou trabalhar de forma pontual essas luzes da base e depois as luzes do rosto. Então as zonas luminosas do rosto eu vou dar uma trabalhada em separado. Vamos lá. Crio mais uma máscara. Vou diminuir um pouco o tamanho do meu pincel. E vou só clarear essa área aqui. Dar uma super exposição. Bem sutil. Crio um novo pincel. E vamos dar uma super exposição aqui bem sutil nessa área da imagem. Então, uma super exposição de 0.4. Para ele se aproximar um pouco da iluminação da zona que eu fiz a medição de luz. Feito isso, vamos trabalhar um pouco da luminosidade do rosto. Como é que eu vou fazer? Eu vou escolher a máscara de luminosidade, que é uma das ferramentas mais legais dessa nova forma de trabalhar máscaras no Adobe Lightroom. Então eu vou pegar intervalo de luminosidade, escolher como área de intervalo de luminosidade a zona mais clara aqui do rosto do Buda. Eu acho que essa zona aqui de testa. Logicamente, quando eu faço isso, ele seleciona outras áreas. Eu não quero que essas outras áreas sejam clareadas. O que vou fazer? Vou pegar a ferramenta Subtrair, Pincel, e vou apagar toda essa área que o software escolheu. Eu não interesso em clarear essas zonas.
Poderia utilizar o pincel e ir de modo seletivo já direto na máscara? Sim, podia fazer isso, mas utilizando aqui essa ferramenta, eu chego mais rápido ao resultado e ele seleciona melhor as zonas de luminosidade do meu personagem. Se eu quiser refinar um pouco mais essas zonas de luminosidade, eu posso vir, logicamente, também no software. Vamos lá pegar novamente o pincel e eu vou apagar mais umas zonas aqui, que eu não quero que isso aqui seja clareado. Aqui eu vou puxar um pouco os realces, não quero clarear tanto, porque eu já clareei lá na exposição, vou dar um pouquinho de realces na exposição, tomando sempre o cuidado para que a cabeça não chegue no mesmo tom da luz, ela ainda está sendo iluminada. Então a ideia aqui é de uma imagem que ela está em processo de iluminação e não uma imagem que já foi iluminada e tal, dentro do que a gente pensa da perspectiva da narrativa budista. Então eu fiz aqui já todos os ajustes, cheguei aos tons que eu queria, agora eu vou fazer um trabalho de refinamento, criar uma vinheta para direcionar o olhar basicamente para o centro, que é para a área de interesse. Mantive os tons aqui dentro do que eu desejava. E agora sim eu vou fazer um tratamento mais global na minha imagem. Então todo o tratamento que eu fiz até agora foi um tratamento seletivo. Agora vamos fazer um tratamento que é mais global. E no meu tratamento global eu vou vir, logicamente, em luz. Vou fechar um pouquinho os realces só para trazer um pouco da textura da parede. Percebam, eu trouxe a textura, mas não alterei o tom da imagem, certo? Eu continuo com o mesmo tom da captura. Esse foi o meu tom de definição, é o ponto de partida para a minha imagem, para a definição dos tons da minha imagem. E, logicamente, eu faço só um pequeno ajuste nesse tom. E vamos trabalhar agora o contraste. Eu vou aumentar um pouco o contraste nas curvas. Então, basicamente, nas zonas de sombra. Não vou mexer nada, quase nada na iluminação, porque eu não quero alterar o tom que eu desejava. Então, vou só trabalhar um pouco nas sombras. Vou neutralizar aqui os tons médios, porque eu não quero que esses tons eles se movimentem. Então, você vê que a cabeça do Buda agora já ficou bem mais presente na minha imagem. Feito isso, vamos para desembaçar, textura. Então, eu quero que essa imagem fique muito contrastante. Então, venho no desembaçar, vou aumentar bastante a textura, porque essa imagem, o que me interessa aqui é justamente essa sensação de textura. E a vinheta, eu vou trabalhar com a vinheta ao final, quando eu fizer o corte na imagem, utilizando a ferramenta Degradê. Bem, cheguei à definição dos tons e agora eu vou fazer alguns ajustes finais dentro das máscaras que eu escolhi. Esses ajustes finais são justamente para a gente chegar naquilo que de fato a gente deseja. Então vou dar mais uma superexposição aqui no Buda, ele vai revelar um pouco, lembrando de sempre manter ele tom abaixo do tom da zona de luz, ele ainda não iluminou por completo, então eu subo um pouco o tom, vou subir um pouco também o tom aqui da minha casinha, da minha capelinha. Eu posso até, inclusive, dar uma trabalhada melhor aqui nessas zonas que ficaram mais escuras. Vamos dar uma limpada nela, deixar mais no formato aqui da capelinha. Lembrando que esse tom é um tom abaixo do tom do Buda, então eu volto um pouco mais. Ele não é um tom acima, o Buda é a coisa mais iluminada aqui nessa área. Bem, feito isso, vamos agora fazer só uma personalização, por assim dizer. Eu vou colocar um gradiente do tipo radial aqui na parte de baixo. Jogar um pouquinho de luz aqui só para enriquecer minha foto. Como se a luz que tivesse vindo de cima, ela já estivesse proporcionando um pouco mais de iluminação nessa base da capelazinha. E vamos editar a imagem, fazer o corte. Então não vou aproveitar todas as áreas da imagem, vou fazer um corte aqui, vou querer que minha imagem ela fique um pouco mais fechada. Inclusive, eu vou definir que o tamanho dela vai ser um tamanho para Instagram, então 4:5, um tamanho que eu acho
interessante. Então, fiz aqui o corte. E vai ter uma zona de sombra bem escura, lembrando a questão da ignorância dentro da narrativa do budismo, e logicamente uma zona que a luz ela começa a chegar, dando essa ideia de iluminação, de enlightenment, como queiram chamar. Bem, ao final vamos para a ferramenta gradiente radial, que vai ser só um arremate. Eu faço esse gradiente com foco na área do Buda. Vou inverter o gradiente, porque eu quero, na verdade, escurecer as bordas da imagem. Então, venho, clico com o botão direito, inverto o gradiente. Depois eu vou mostrar a vocês que eu não quero que essa inversão atinja essa zona de luz. Eu quero manter a zona que eu fiz a leitura tal qual foi feita no registro fotográfico. Então, vou escurecer um pouco as laterais da imagem. E aqui na máscara, eu vou escolher subtrair, pincel. E o que eu vou subtrair, pessoal? Eu vou subtrair, basicamente, essa zona do radial que eu fiz para cá. Que eu quero manter essa luminosidade que foi a definida no meu processo de exposição. Então, fiz essa limpeza. Olha só como é que ficou a máscara agora. E vamos fazer os ajustes finais. Colocar um pouco de nitidez na minha imagem. Então, vou ampliar aqui um pouquinho. Colocar a nitidez em detalhes. Fazer um ajuste de nitidez. Então, eu quero a imagem bem nítida. Eu gosto dessa relação de contraste. Raio de 1. Nitidez 107. E eu quero ruído. O ruído vai fazer parte da minha imagem. Então, o ruído é interessante porque ele vai me dar o aspecto da fotografia mais preto e branco. Eu venho em efeito e vou pedir granulação. O quanto de granulação? E aí vai depender do seu gosto, de como é que você trabalha. Eu gosto dos resultados, por exemplo, que são obtidos na granulação de filmes ISO 400. Então, vou botar bastante granulação, lembrando que a câmera que eu fiz essa imagem, ela já me dá bastante granulação. Ela já deixa a imagem muito granulada, certo? Então, eu só fiz aqui dar uma reforçada. Bem, tem alguns detalhezinhos aqui que são maquiagens finais. Eu tenho algumas zonas de luminosidade que foram reveladas no meu processo. E eu quero que essas zonas de luminosidade, elas ganhem um pouco de destaque. Então, basicamente essas zonas aqui da orelha. Eu deixar esse pincel. Então, eu vou criar o pincel de novo. Vou só definir que esse pincel ele vai ficar um pouco mais difuso. Então, eu quero um grau de difusão bem grande. Vou deixar a densidade total, porque aí eu vou fazer o controle basicamente na mão. O pincel tem que ficar bem pequeno, porque basicamente eu vou iluminar alguns pontos da imagem. Aqui, essa zona de orelha, essas zonas aqui de luz, pescoço. Então, são algumas das zonas onde eu vou colocar um pouco de luz, que vai incrementar o resultado final da minha fotografia. Então, tem alguns detalhes que podem ser revelados na imagem. Já estou com bastante máscara aqui, se vocês observarem. Como eu falei, meu processo de revelação preto e branco ele é muito seletivo. Então, ele é um processo que eu gosto de trabalhar bastante para conseguir que minha imagem ela ganhe o impacto que de fato eu desejo. Feito isso, eu vou abrir um pouquinho a exposição e eu acho que os realces vai me permitir que eu tenha um controle melhor. E aqui eu tenho o resultado, que seria o resultado final da minha fotografia. As zonas de iluminação, construindo essa narrativa da ignorância, do escuro, que está presente dentro da história budista, e o Buda sendo iluminado. Gosto de fazer alguns ajustezinhos finais, que são só, basicamente, alguns ajustes mais finos. Acho que a capelinha merece ficar um pouco mais clara. Eu
Vou abrir o realce dela, assim como essa área que eu fiz aqui, para que minha imagem ela ganhe uma melhor dimensão. Não tanto, ficou muito exagerado. Bem, feito o meu processo, vou fechar com uma vinheta final, só para fechar mais a imagem, ter esse clima mais fechado, mais denso, que é necessário para a fotografia. E dar mais uma reenquadrada. Continuo com 4,5 e vou eliminar só a parte da base aqui, que eu não gostei muito do resultado. Bem, está aí minha fotografia preto e branco, feita com o modo de leitura Spot. O modo de leitura foi feito basicamente para essa zona, então esse tom foi definido no ato fotográfico. E os demais tons eu já tinha pensado na hora de fotografar, onde eles iam ficar, e fui fazendo a revelação no processo de tratamento. Lembrando que tudo que eu fiz, pessoal, aqui, ele pode ser feito no laboratório, com as técnicas de Dodge and Burn. Então não é nada de você tirar coisas da imagem ou colocar coisas da imagem, mas simplesmente colocar a sua assinatura, a sua forma de entender a imagem e que logicamente vai colaborar com o resultado final da narrativa fotográfica, da narrativa da imagem que você deseja contar, ou da história que você deseja contar. Chegou a hora da gente comparar a imagem que foi registrada pela câmera e a imagem que passou pelo processo de tratamento, revelando o que de fato eu queria para contar a nível de história, como é que eu queria contar essa história. Então vamos aqui para a imagem inicial, que é como a câmera me entregou o preto e branco. Percebam que o tom aqui está dentro do tom que eu defini no processo de leitura, escolhendo o modo Spot. E agora a fotografia já trabalhada, o tom permanece o mesmo, eu só aumentei aqui a percepção de textura e já com os tratamentos que eu queria, que era justamente essa visão para a minha imagem da luz chegando no Buda, construindo essa narrativa que vai da escuridão à iluminação. Esse é o resultado final e esse é o meu método. Lembrando que, de acordo com cada fotografia que eu realizo, eu vou escolher o modo de leitura em determinadas áreas da imagem. Nem sempre vai ser na zona mais clara. Dependendo do nível de contraste do que eu fotografei, eu posso escolher de repente, com o meu tom base, o meio tom. Então, na fotografia de paisagem, onde eu não tenho uma grande variação de luz e sombra, um dia de sol, eu posso escolher como o meu tom base de leitura no modo Spot, uma zona de tom médio. Definir o tom médio, vou trabalhar os realces e altas luzes e vou trabalhar as sombras em separado aqui no software, chegando à assinatura que eu desejo para a minha fotografia preto e branco. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao processo de tratamento, podem perguntar aqui nos comentários. A gente interage por aqui, eu tenho o maior prazer de responder. Se ficou alguma coisa que não ficou clara no processo de exposição e revelação. E aqui está o resultado final da minha imagem, o Buda e a iluminação. Pego uma foto simples e deixo ela um pouco mais impactante no que diz respeito à sua comunicação. Esse é o processo que eu utilizo para fazer as exposições de minhas fotografias preto e branco. Sempre de modo seletivo, de modo pontual, com o objetivo de, no final, ter uma fotografia que seja impactante, que tenha uma grande variação tonal e que seja rica em imagem. Eu queria só falar para vocês que eu passei esses dias meio sumido aqui do canal, porque a gente estava organizando um evento de fotografia, o Granfim de Fotografia, que é um evento acadêmico de caráter nacional. Esse evento aconteceu entre os dias 24 e 26 agora de novembro, trouxe grandes nomes da fotografia para discutir sobre imagem, sobre tratamento de imagem, nomes de peso como Nair Benedict, Thales Trigo, Dani Bittencourt, o Altair Hope, a Carol Lopes, teve GT, teve oficina de fotografia, enfim, foi um evento muito massa, organizado pela Universidade Federal de Campina Grande, onde eu sou professor, e pela Universidade Estadual da Paraíba, junto com meus outros parceiros de fotografia, o Rostam Melo, a Cristiane Melo, a Agda Aquino, o Fabiano Raposo e o Paulo Matias Júnior. Então, todo ano a gente faz esse evento, já é a nossa 4ª edição, sempre trazendo grandes nomes da fotografia. E fica a dica que assim que terminar esse vídeo,
você vá lá na TV UEPB, tem os 3 dias do evento, com as palestras de todos os grandes fotógrafos e uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre fotografia. Então corre lá na TV UEPB e procura Grão Fino Fotografia e não esquece também de seguir a Grão Fino Fotografia no Instagram. Então é isso e até o próximo vídeo.